Olá, queridos, tudo bem? O meu nome é Naima, sou esposa do pastor Sasso, somos pastores desde 2009, fomos convidados para poder estar dando uma palavra de bênção para a vida de vocês. Quero desde já agradecer o convite para estar ministrando nesse seminário, que também tocou forte no meu coração, porque mexeu muito com o meu início da caminhada com o Senhor, que eu quero posteriormente estar compartilhando algumas coisas com vocês. Vamos lá então para Lucas 8, que fala assim: no versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Voltando para o 7:38. Vamos subir um pouquinho para o 37. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida o enxugou com o seu próprio cabelo, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e a que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhes devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. E qual deles o amarás? Qual deles o amarás? E indo lá para o versículo 47. Por isso tudo, te asseguro, o grande amor por ela, demonstrado, prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Então, em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Amém? Por que eu decidi trazer para vocês esta palavra? Porque há muitos anos atrás, em 2004, quando eu tive a oportunidade de estar conhecendo Jesus, começando a conhecer, né? Começando no início lá, bem no início, ou seja,
no segundo dia que eu fui a uma reunião, mas a primeira desta casa foi a primeira. Eu não acreditava, eu não entendia o que era esse Jesus. Eu não conhecia a Bíblia, eu achava que conhecia Jesus lá da manjedoura, só lá no Natal, cultuávamos Natal, naquele Jesus na manjedoura morto ali, ou na cruz, mas não tinha nenhum entendimento. Então eu fui convidada a ir a uma reunião, mas eu fui numa reunião do tipo assim, vou ver o que vai dar, né? Chegando lá, fui muito bem recebida, muito bem amada, eu já gostei, porque eu gosto desse negócio de abraço, beijo, né? E quando eu cheguei lá, foi interessante que só tinha um lugar para me sentar, que era na frente de quem ia ministrar a palavra, no chão e numa almofada. Eu já adorei, porque ali eu descansei, né? E ela começou a ler essas passagens bíblicas. E eu estava numa fase da minha vida que eu estava com meu esposo, mas ao mesmo tempo eu não queria estar com meu esposo. Nós não éramos legalmente casados, nós só morávamos juntos, né? Estávamos juntos como marido e mulher. Só que eu percebia que eu tinha problema. Eu achava que o relacionamento que eu estava ia me dar uma solução para os meus problemas. E quando eu percebi, não ia dar certo. Mais uma vez, eu tentar achar em alguma pessoa algo que era o vazio que estava dentro de mim. Que era um vazio, e eu tinha relacionamentos de amizade, que ali eu colocava sentimentos nas minhas amizades, eu me decepcionava, eu chorava, então eu gerei sempre muita expectativa nas pessoas. E quando nós trocamos de cidade e fomos morar em outro estado, que eu me afastei da minha família, que a gente ficou um pouco longe, e aí eu me senti mais sozinha ainda. Aí eu comecei a achar problema no outro, achar problema no meu marido, achar problemas nele que muitos não existiam. E acabou acontecendo que a cada vez mais eu fui passando por crise pessoal interna, mas sempre bem, sorrindo, alegre. Mas lá, quando eu chegava dentro da minha casa, eu já não ficava bem, eu já me tornava uma mulher que qualquer adversidade não estava bom. Não era uma mulher que compreendia, não, eu até tentava ser uma pessoa boa, mas entre ser uma pessoa boa e não ter entendimento de muita coisa, eu não tinha entendimento de muita coisa. Para estar com aquele homem, para estar naquele relacionamento. Então aquilo foi me fazendo mal. Então a minha primeira atitude que eu tinha na minha vida era desistir. Sempre foi assim. Não deu certo alguma coisa, eu sempre desistia. Não deu certo, então vamos parar aqui. Deixa eu tomar uma aguinha, que hoje tá frio aqui. E chegou até o ponto que quando eu fui nessa reunião, eu estava assim, uma pessoa completamente infeliz, insatisfeita, não sabia para onde ir. Eram outros problemas externos que eu tinha, até com pessoas da família. Eu tinha problemas que eu não sabia lidar. E fazia algum tempo, fazia anos, não fazia pouco tempo. Então, o que ocorreu? Chegou um tempo que eu falei, não acredito em nada que me dizem, eu vou ver o que dar e vou nessa igreja, eu vou nessa reunião. Chegando lá, a moça que estava ministrando fez a oração inicial, tudo, eu ali, né?
totalmente incrédula, achando que eu ia sair da mesma maneira que eu cheguei. Sorte minha, né? Que não. Só que quando ela começou a ministrar, ela fazia gestos, ela fazia. Ela entrava na história bíblica para contar sobre as mulheres que seguiram Jesus, as qualidades dessas mulheres, mas depois ela explicou da onde vieram essas mulheres, o que elas fizeram para seguir Jesus, né? Então eu comecei a meio que paralisar. Ela foi citando, quando ela falou assim, ó, essa palavra. Os 7 espíritos saíram desta mulher. Ali, eu na hora me coloquei no lugar, o Espírito Santo me convenceu aquela hora de quem eu era. Aí começou a cair uma ficha do primeiro espírito, do segundo espírito, terceiro espírito. Aí fui eu mesmo, em questões de antes de ela terminar de falar, eu mesmo fui rapidamente selecionando os espíritos que me perseguiam há muito tempo, mas os espíritos malignos, e eu tinha um medo, como se fala, eu se via muito na televisão, que eu sou do Rio Grande do Sul, e lá a gente tinha uma TV aberta que tinha manifestações demoníacas. Então eu achava que ir na igreja era isso. Só que não. Ali eu não manifestei nada que fosse demoníaco, que eu mexesse no meu corpo ou que manifestasse. Não. Eu só manifestei de uma maneira desesperadora. Eu, na frente de todas aquelas mulheres, eu esbocei meu sentimento, falei que eu era aquela mulher e que como que existia um homem capaz de perdoar os meus pecados. Foi assim um amor tão grande naquele momento que aconteceu. Eu queria saber como é que fazia e que eu descobri que havia uma chance para mim, uma chance dos meus pecados serem perdoados, porque até então eu não me perdoava. Quando eu descobri que eu tinha uma chance, havia uma chance para mim, então eu comecei, a primeira atitude foi conversar com a ministranda e falar para ela como é que eu faço para entender melhor desse Jesus aí. Não, daí ela falou comigo, vou te passar a minha líder e ela vai conversar contigo. Eu falei, não, isso era uma terça. Eu falei, eu fiquei muito desesperada para conversar com essa mulher de Deus, que essa mulher é uma mulher que é muito importante na minha vida. Hoje ela é uma pastora aí de Santa Catarina. Nós tivemos a oportunidade, depois de 10 anos, de nos encontrar. Foi uma alegria no meu coração, porque ela fez parte do momento muito especial, de confiança mesmo, que eu a dei para compartilhar e entender que confessai vossos pecados, a palavra de Deus fala, né? Uns aos outros, a oração do justo tem muito seu valor. Então, desde o princípio, eu fui entendendo que o meu posicionamento ia mudar muita coisa. Então, eu cheguei em casa, né? Depois dessa reunião, cheguei em casa, depois de fui à igreja, fui conhecer a igreja e eu fui buscando uma comunhão com Deus. O que é a comunhão com Deus que eu fui buscando? Eu fui buscando todas as oportunidades que foi me dada para conhecer Jesus. A oportunidade que eu tinha, em primeiro lugar, era acordar 7 horas da manhã, até 7h30 e estar na igreja para oração. Ali eu fiquei 1 ano indo a oração pela manhã para tentar entender a Naima, tentar me compreender que eu era uma nhaca, que eu era aquela coisa que eu não entendia a mim mesmo, eu desistia de mim mesmo, são umas situações
que eu queria entender porque tanta coisa eu passei, porque tanta coisas eu não aceitava. Então eu fui aprendendo que com muita rebeldia eu realmente não tinha como ser uma pessoa normal. Começando pela minha desonra à minha mãe e meu pai. Então, quando nós passamos um processo, eu não gosto muito dessa palavra, mas é um posicionamento que a gente compreende que somos pecadoras, mas a prática do pecado que eu quero me referir, que foi o que eu desisti, na realidade, é da prática do pecado. Porque pecadores todos somos, né? Então, ao pensarmos algo errado, já pecamos. Então, a prática, eu desisti daquela prática. E aí fui buscar um relacionamento com Deus. Então, eu consegui compreender no início da minha caminhada cristã, uma coisa: se eu não tivesse um relacionamento, entendesse o que é um relacionamento com Deus, eu não conseguiria entender o que as pessoas estavam me dizendo. Então eu orava assim: Senhor, tomara que meu marido venha logo te conhecer, para que ele me ensine como é que eu vou ler, como é que eu vou entender todas essas letras aqui, toda essa Bíblia. Para mim era um pânico. E porque ali eu li na escritura que nós devemos ler toda a Bíblia, né? Então aí eu fui começando, aí fiquei estudando com uma pessoa maravilhosa na igreja. Durante 1 ano e 3 meses eu passei por estudos, aonde eu fui ali também confiando a minha vida para essa maravilhosa mulher que faz parte da minha vida, é uma grande amiga minha hoje, que eu amo muito, a Aline. E ela me ajudou a entender aonde eu deveria chegar. A importância de você ter uma mulher de Deus para poder te ajudar, para poder, quando tu tá triste, quando tu tá desesperado, mas como é que eu vou confiar hoje em dia numa mulher, numa pessoa de Deus? Então, são coisas e pensamentos que você precisa parar um pouco. Porque a Bíblia fala que nós não andamos sozinhos, nós andamos andar de 2 a 2, não de 1 a 1. Então, se você ficar isolado na sua vida, isolado dentro de casa, ainda mais agora que eu chamo mulheres do novo normal, né? A mulher pós-pandemia. Então, hoje, o que eu faço? Que também tô sozinha aqui, não posso estar em comunhão fisicamente. Eu seleciono o que eu quero estudar, eu seleciono o que eu quero ver na internet, eu seleciono o que é importante e o que não é lixo eu não olho. O que não vai edificar minha vida eu não olho. Mas muitas vezes eu vou lá e olho alguma coisa que eu possa, vou orar por essa pessoa. Essa pessoa vai conhecer Jesus. Então tem situações que Deus coloca para você, te direciona a orar para uma pessoa que nem sequer conhece Jesus. Entende? Então, assim, a postura de oração é muito importante. Então, a gente tem que orar uns pelos outros, orar por aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós temos que buscar essas pessoas. Então, qual é o maior segredo da minha caminhada cristã? Que eu posso dizer, eu constituí o meu casamento daí com meu esposo, adquirimos 2 filhos. E quando ele conheceu Jesus, depois de 9 meses que eu conheci Jesus, eu perguntei para ele: agora vamos casar? Porque o que eu queria? Eu queria somente casar com um homem de Deus. Eu não queria casar mais com o meu esposo, que não era meu esposo na época. Eu não queria casar com ele se ele não estivesse andando no mesmo trajeto, no mesma visão, buscando uma vida, andar uma vida espiritual. Então eu tive que esperar, muito chorei, muito me desesperei,
Muito. Eu sei que tinha a moça que cuidava de mim na época. Ela viajou e disse isso pra mim assim: olha, eu vou viajar, mas se tu precisar de alguma coisa, tu liga pra a minha irmã, me passou o telefone e tudo. E eu lembro que como eu morava com meu esposo e a gente não, tomei uma decisão que eu queria seguir Jesus, eu não queria ter uma vida marital com ele, mas estávamos na mesma casa ali, compartilhando a cozinha, compartilhando uma empresa que nós tínhamos juntos. É, muita coisa aconteceu. Eu também tive o estresse do ambiente. Eu conhecendo a palavra, não sabia muito me direcionar, não sabia o que era certo, o que era errado, porque assim, era mais rápido eu perguntar para uma pessoa do que eu procurar. Eu nem sabia procurar, eu não sabia orar, eu não sabia nada. Então eu liguei para essa pessoa chorando. Aí essa pessoa também, que é uma amiga minha, foi minha madrinha de casamento também, falou pra mim assim, lembro até hoje, mas falou assim, brava, de tudo que eu falei pra ela, chorando. Eu tava na dependência de empregada lá no banheiro lá, escondidinha, ligando, chorando o que tinha acontecido. E ela me disse: você é filha de Deus. Tu não pode te posicionar como uma coitada. Não, filhos, são filhos. Então tem que buscar crer e que Deus vai fazer na tua vida. Bom, entre ela dizer e a distância do meu entendimento era muito grande. Bom, e como eu sempre fui muito respeitosa com as pessoas que me falavam, eu falei amei, mas eu queria matar aquela pessoa na hora. Eu queria poder dizer: puxa vida, te liguei pra me dar uma alisada no meu sentimento e tu vai lá e me fala tudo aquilo. Não, eu só sei que foi incrível. E ali eu comecei após o meu esposo conhecer Jesus, eu comecei uma caminhada, daí até inclusive com essa minha amiga, que eu amo, a Mila, um beijo. E até ele nos acolheu na casa dele, porque nós queríamos conhecer a palavra. E nós tínhamos medo a gente queria realmente, eu queria muito poder ter aquela expectativa de um casamento no papel. Eu queria muito ter uma expectativa, entrar de noiva. Eu queria poder me sentir pura para aquele momento. Então nós nos reservamos aí por longo de 9 meses. E quando ele conheceu Jesus, aí nós começamos, até chegar o casamento de 9 meses, nós íamos à casa desse irmão, esse casal de irmãos, e nós aprendíamos a palavra com ele, discutimos a palavra com ele, e era assim, era assado, era assim. Eles tiveram muita paciência conosco, foram muitas jantas conosco. E eu fiz uma pergunta pro meu futuro esposo na época, que depois se tornou esposo, meu marido hoje. Tu acha que eu sou mulher da tua vida para casarmos? Ele falando sério, mas de brincadeira, e eu não percebi que é de brincadeira. Ele falou assim para mim: vou colocar na presença de Deus. Na presença de Deus. Ai, eu falei assim: ai. Eu tenho que ouvir isso, né? Depois de tudo que eu tô passando, eu tenho que ouvir isso. Depois de tudo que a gente passei junto, enfim. Sei que levou 2 dias, 3 dias, para ele dizer: não, eu tava brincando, é claro que tu é a mulher da minha vida. Aí ele já jogou para mim um versículo de Provérbios 31, se eu não me engano, é Provérbios 31, que a mãe escreveu a carta pro filho, né? Que é Deus que dá a esposa, que traz a esposa, né? Então, eu comecei, deixa eu ver se até tenho aqui, escrever aqui eu não me recordo agora, enfim. E aí aconteceu que a gente, então, marcou o casamento, marcamos o famoso casamento. O casamento se deu em 20 dias e eu me sentia
Eu queria me sentir pura pro casamento. Por isso que inicialmente eu não quis mais me entregar para aquele homem, não sendo mais cristão. Eu queria casar com um homem que fosse cristão, para que para que o fardo fosse leve, para que a gente não tivesse as adversidades que eu via as pessoas terem. Aí eu comecei a analisar muita coisa e sempre focando na Naima, em tratar a minha alma, tratar o meu caráter, quando a gente fala caráter, não é que a pessoa vai ali na esquina dar um cheque sem fundo, não é isso. O caráter de Cristo é diferente do caráter do homem. Então eu queria me parecer um pouquinho só com aquele Jesus lá que foi ministrado, aquele Jesus lá ali que me surpreendeu, que eu podia ter cura, eu tinha salvação. Eu não era uma perdida. Eu me sentia uma perdida. E ali, com aquele homem, esse Jesus, eu falei, esse Jesus pode me perdoar, ele pode. Eu não sou uma perdida. E ela disse, pode. Ele vai, ele já te perdoou. Engraçado que agora eu tô me lembrando aqui, que ela falou assim pra mim, ele já te perdoou. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, que no momento que todos estamos vivendo, que eu chamo um momento de crise, é um momento de crise, hoje ela passa a ser até aqui uma crise existencial, que é você nem sabe mais o que está acontecendo ao teu redor, nem sabe a existência de muita coisa, crises emocionais, crises externas, crises da familiar, crises dentro do casamento. Principalmente, o que eu mais ouvi nesta pandemia foi: eu não aguento mais a minha esposa. Então, aconteceu que os maridos tiveram que ficar em casa, que não tinham posicionamento de sacerdote, era um homem da casa, trabalhavam fora, traziam o proventos para casa, mas não tinham por hábito, muitos deles, a maioria deles, saber que a mulher é um vaso mais frágil e que a mulher tem uma sobrecarga fisicamente, talvez até maior que o homem. Porque a mulher trabalha fora, a mulher cuida dos filhos, a mulher estuda, a mulher trabalha. Então, a mulher hoje, ela tem grande porcentagem de sustento da sua casa. Então, veja bem, aí o homem, ele, por não se posicionar, entender que a mulher é um vaso mais frágil, que a mulher é dada por Deus, porque a mulher, ela tem que ser mais precioso na sua vida, que a mulher tem que ser preservada das situações que enfrenta com os filhos, muitas vezes a rebeldia dos filhos foram manifestadas nessa situação que estamos vivendo hoje. E o marido, ele sempre foi, trabalho fora, chego em casa, tenho tudo na mão. Só que chegou um momento que ele passou, eu tô em casa, e o que eu faço, né? O que eu faço? Então, acabou acontecendo muitas separações, muitas adversidades, muitas discussões. Eu quero poder dizer para vocês que quando a gente soube que estava ocorrendo já final de janeiro, e o que estava por vir, mesmo que eu não estava acreditando na época, eu estava ouvindo, mas tinha que acreditar em alguma coisa, porque não era o normal aquilo. Mas aí eu comecei a lembrar das escrituras e comecei a dar crédito para as coisas que estavam vindo. Eu acho que a gente não viveu tanta crise, vamos dizer, dentro do casamento ou dentro de casa, porque a gente se preparou emocionalmente, mas mesmo assim foi difícil, porque aí a mulher, o marido também acaba tendo que dividir os serviços domésticos, acaba tendo que dividir os trabalhos com a esposa para cuidar dos filhos, acaba que os filhos exigem mais do marido, do pai, acaba que a mãe, ela começa pro pai, a cobrar o marido, a cobrar o filho, e o homem
achando que tá certo, achando que aquela atitude dele não ver o que tinha ao seu redor estava desmoronando. Então, o que eu percebi nesse esse novo normal, né? É que as pessoas não eram normais mesmo. As pessoas estavam em posições erradas nas suas vidas. Então, Deus veio e autorizou tudo isso para que dissesse à humanidade: opa, para aí, até quando tu vai correr com a tua vida e não vai enxergar o que tu tá fazendo pro teu marido, ou pra tua esposa, ou pros teus filhos? Porque nós vivemos um mundo capitalista e os pais têm a tendência a trabalhar para dar para os filhos. Mas o dar muitas vezes é conforto, né? E que muitas vezes não é necessário. Não é necessário. Às vezes é aquela história, não tive, vou dar pro meu filho. E a maioria dos filhos, eles querem tá com o pai, ter atenção do pai, atenção da mãe. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa muito séria na minha vida. Eu queria ter muita importância no quesito casamento, dentro do casamento. Não que eu não me sinta importante, não é nada disso. Mas eu queria poder fazer além daquilo que eu gostaria. Como, por exemplo, eu queria fazer tudo o que o meu marido não faz. Ou não fazia. Que ele mudou muito. A vida da gente cristã vai acrescentando, vai libertando, vai trazendo entendimento, vai conversando, vai discutindo, vai vendo, dia a dia, vai transformando. É para isso que a gente tem que querer essa transformação, para ter uma vida com Deus. Eu sempre falo, eu não preciso do meu marido, em primeiro lugar, eu preciso de Deus. Eu estando com Deus, eu consigo compreendê-lo. Eu estando com Deus, eu consigo compreender os filhos. Então, acabou acontecendo que eu queria muito fazer o papel do meu marido. Por quê? Porque eu via as suas deficiências. Só que não. No momento que minha filha cresceu, eu comecei a perceber que isso não estava dando certo, não. Eu estava lá tampando o furo do meu marido que era para ele fazer. Aí é quando a criança vai crescendo, ali a partir dos 7, 8, 9 anos, começam as perguntas. Começam eles a enxergarem os teus pecados, ou até mesmo as tuas dificuldades, e eles não compreendem, eles te julgam. Então assim, eu comecei a perceber que eu passei a ser julgada por aquilo que fiz e por aquilo que eu não podia fazer. Só que Deus é tão maravilhoso, né, que Ele está restaurando todas as coisas na nossa vida, porque o meu marido conseguiu tomar a tempo posicionamento, com postura de sacerdote, entendimento e dedicação. Hoje ele se dedica aos filhos também. Então, eu quero dizer assim para vocês, mulheres, tudo é feito de uma maneira por Deus perfeita. E a gente quer fazer o papel do outro e a gente não deve. A gente pode muitas vezes, por alguns momentos, substituir aquele papel ali por uma necessidade de doença, uma necessidade de viagem,